Olá, eu sou a Evelyn, sou acadêmica da quarta fase de Biomedicina da Unifacvest e meu trabalho sobre a disciplina de Bioquímica 2 será sobre proteínas plasmáticas. Eu vou falar as principais e depois eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, aqui a gente tem três principais proteínas, né? A albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são proteínas e depois vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, as proteínas, o que são? As proteínas são compostas por um conjunto de 20 aminoácidos, tendo funções e propriedades diferentes. Elas podem ser enzimas, proteínas contráteis, de defesa, reguladoras e outras tantas funções. E essas proteínas também estão no sangue. Existem três principais tipos, que foi o que eu citei no slide anterior, né? Que elas constituem o plasma, que são as chamadas proteínas plasmáticas. Aqui vamos começar com a albumina. Bom, a albumina tem como principal função regular a pressão oncótica, que é a pressão gerada pelas proteínas no plasma sanguíneo, né? E é caracterizada como uma das menores e mais abundantes proteínas presentes no plasma sanguíneo, sendo a maior responsável pela distribuição correta dos líquidos corporais entre o compartimento intracelular e extracelular. Então, né? Ela faz essa mediação dos líquidos, né? Entre a parte de dentro e a parte de fora das células. Além, claro, de manter a pressão oncótica nos níveis desejados, para que não aconteça uma disfunção dela, né? E além disso, ela também transporta várias substâncias, incluindo os ácidos graxos, a bilirrubina, os metálicos e alguns medicamentos. Bom, e agora vamos falar um pouquinho sobre as globulinas. As globulinas, né, desempenham um papel fundamental no transporte de substâncias essenciais para o funcionamento do organismo. Incluem também, né, as imunoglobulinas, que elas podem ser a IgA, IgM, IgG, IgD e IgE, que são anticorpos que fazem parte da defesa imunológica, né? E também as globulinas de transporte, que transportam hormônios, lipídios, íons e algumas coisas aí. As imunoglobulinas também desempenham um papel fundamental na defesa imunológica contra os patógenos, já que elas fazem parte, né, do desencadeamento de respostas imunológicas. E para finalizar as três principais, a gente tem o fibrinogênio. O fibrinogênio atua no processo de coagulação sanguínea, necessária para a formação de um coágulo, né? Quando a gente tem um corte em alguma parte do corpo, o fibrinogênio atua para formar um coágulo também e não ficar saindo muito sangue, né? E outras proteínas também, como a trombina, os fatores de coagulação, desempenham papéis específicos na cascata de coagulação, que é esse exemplo do corte, né? E agora, onde são produzidas e como a gente pode quantificar essas proteínas plasmáticas? De acordo com o Alisson, é no fígado que são produzidas as proteínas plasmáticas, albumina, fibrinogênio e quase todas as globulinas, exceto as imunoglobulinas, né? Que são anticorpos e são fabricadas nos tecidos linfóides. E a quantificação dessas proteínas pode ser realizada utilizando a refratometria. Suas moléculas presentes no plasma aumentam o grau de refração do líquido, sendo altamente dependente da sua concentração. E para determinar o fibrinogênio, é usado o método indireto por precipitação por calor, que é separado das demais proteínas por centrifugação. E o que a diminuição dessas proteínas pode causar? Pode causar bastante coisa. Vamos falar um pouquinho. A diminuição do teor da proteína total é chamada de hipoproteinemia e pode ser resultante de hidratação excessiva, perda através de hemorragias e até mesmo parasitismo gastrointestinal, o que faz com que a síntese da albumina diminua. E como essas moléculas são menores, né, como foi falado anteriormente, elas passam com mais facilidade pelas membranas glomerulares lesionadas. E já a hiperproteinemia, antes eu falei da hipoproteinemia, né, que era a diminuição. Agora, a hiperproteinemia, que é o aumento da concentração da proteína total no sangue. E ela ocorre por desidratação como consequência de vômito, diarreia, sudorese ou síntese proteica. E também algumas doenças infecciosas, necrose, neoplasia e algumas outras aí, né? E bom,
As proteínas plasmáticas influenciam no funcionamento celular da forma em transporte de nutrientes, que é feita pela albumina, o equilíbrio osmótico, que também é feito pela albumina, defesa imunológica pelas globulinas, né? Imunoglobulinas também, e a coagulação, que o fibrinogênio faz parte, né? E o transporte de oxigênio e dióxido de carbono, que é feita pela hemoglobina. Ou seja, como comentei no slide anterior, o excesso ou falta dessas proteínas, né, pode acabar gerando um estado patológico no paciente. O funcionamento celular, né, das nossas células está intimamente ligado à presença e à função adequada dessas proteínas plasmáticas, né? Agora eu vou falar um pouquinho quais são os valores referenciais dessas proteínas, né? Que é muito importante para o nosso trabalho. Os valores de referência de proteínas totais para pessoas com idade igual ou superior a 1 ano é de 6 a 8 gramas por decilitro no sangue, em que o valor da albumina, né, a primeira que eu citei lá, deve estar entre 3 até 5, mais ou menos, gramas por decilitro. Já o valor da globulina, entre 2 e 4 gramas por decilitro. Esses valores podem mudar, né, entre laboratórios, regiões, os valores referenciais de todas as coisas, né? Podem mudar entre o laboratório da mesma cidade ou de regiões. Já o fibrinogênio, os valores normais são entre 200 e 400 miligramas por decilitro. E, para fazer esse teste, a medição é feita no soro, que é retirado da amostra de sangue, né? Centrifugado, às vezes, né? E normalmente são necessárias entre 3 a 8 horas de jejum antes de fazer a recolha. Isso também, o tempo de jejum vai depender muito também do laboratório que vai ser feito esse exame, depende da região também. E bom, esse foi o meu trabalho. Eu comentei um pouquinho sobre as principais proteínas plasmáticas, né? Albuminas, globulinas e fibrinogênio, como elas são medidas, o que causa o excesso ou a falta delas, que pode acabar gerando um estado patológico em algum paciente, né? E bom, lembrando que a albumina tem a principal função de regular a pressão oncótica, né? As globulinas transportam algumas substâncias importantes no nosso organismo e fazem parte também as imunoglobulinas, né? E, por último, o fibrinogênio, que atua no processo de coagulação sanguínea, né? Na cascata de coagulação também. E aqui eu deixei as referências que eu usei nesse trabalho, né? Foram duas principais que eu pesquisei e retirei as informações dessas duas referências. Né? Muito obrigada pela atenção e esse é o meu trabalho.